Tô, Pedro. Não tem nem palavras para descrever. Não? Não. Já chegou no morango? Uhum. Oi, gente! Hoje eu vou fazer morango do amor. Eu moro em Portugal e eu tava vendo aqui na internet que este morango tá viralizado aí no Brasil. Aqui em Portugal é verão. Eu tenho morango em casa, mas é congelado e eu não tava encontrando morango no supermercado onde eu ia para comprar. Meu filho já estava pedindo para experimentar porque ele viu isso na internet e queria. Então, esse fim de semana eu fui na Espanha e lá eu encontrei uma bandejinha de morango. Eu comprei e vou fazer, porque é a primeira vez também que eu estou fazendo. Eu tenho aqui um brigadeiro de leite ninho que eu já tinha em casa, que eu fiz para uma festa e sobrou e eu congelei. E eu vou usar ele para fazer o meu morango do amor. Depois eu vou dizer para vocês as impressões que eu tive, se eu achei fácil, se eu achei difícil e vou comer um pedacinho para dizer para vocês também se é gostoso mesmo, como dizem por aí. Aqui eu tenho o que eu vou usar para fazer o meu morango. O brigadeiro que eu já tenho pronto, estava congelado, eu tirei para descongelar. Os morangos e os palitos que eu vou usar para fazer o meu morango do amor. Com todos os meus materiais prontos aqui, eu tenho uma balança e eu estou pesando 40 gramas de brigadeiro para cada morango. Aqui já pesei uma porção, que eu tenho 40 gramas do meu brigadeiro e vou aqui envolver os meus morangos no brigadeiro. Vou fazer assim até terminar aqui a minha massa de brigadeiro. Brigadeiro branco de leite ninho. Já envolvi todos os morangos até terminar a minha massa de brigadeiro. E agora eu vou colocar um palito neles, só mesmo para banhar depois na calda, porque depois no final eu vou tirar este palito. Vou enfiar um palito em cada um. Vou colocar um pouquinho de margarina neste pratinho. Vou colocar os meus morangos aqui e vou levar no freezer até a minha calda ficar pronta. Só até a minha calda ficar pronta. Não é para congelar os morangos lá, é só para ficar um pouquinho mais firme, para quando eu passar ele na calda, os meus morangos não cozinharem, porque a calda é super quente. Então, vou colocar palito em todos eles. Vou passar um pouquinho de manteiga aqui no pratinho. Vou colocar eles de volta no pratinho e vou colocar no freezer e vou fazer a minha calda. Pronto, agora eu vou pôr no freezer e vou começar a fazer a minha calda. Para minha calda, como eu tenho pouco morango, eu vou usar uma xícara de açúcar e vou usar corante vermelho. Eu pus bastante corante para ficar bem vermelhinho. Vou misturar aqui o corante com o açúcar. Já está no fogo aqui a minha calda. Eu vou misturar, não vou colocar água, não vou colocar nada e vou deixar só o açúcar com o corante derreter. Eu vi alguns vídeos de como fazer esta calda e teve uma pessoa que ela fez assim, ela não colocou água, só colocou açúcar, o corante, deixou derreter e passou os morangos dela. E deu certo. Eu tentei fazer assim, mas ficou cheio de gruminhos de açúcar que não derreteu. E se eu esperasse mais derreter os gruminhos, ela ia queimar. O que eu fiz? Tirei a calda do fogo, esta mesma que eu estou mexendo aqui. Passei por uma peneira, não pode ser uma peneira de plástico, passei por uma peneira de metal. Os gruminhos ficaram todos fora da peneira. Eu coloquei um pouquinho de água na minha calda
e coloquei uma colher de glucose de milho e um pouquinho de vinagre e voltei ela pro fogo e ela deu certo. Depois que eu coloquei uma colher de vinagre, glucose e um pouco de água na minha calda, eu lavei a panelinha, essa mesma panelinha, coloquei a calda lá de novo com esses outros ingredientes e deixei ela ferver sem mexer mais. Demorou mais ou menos uns 7 minutinhos e eu fiz o teste. Peguei uma xícara com água, coloquei um pouco da calda dentro, depois eu peguei ela e bati assim na xícara, ela fez aquele sinal de vidro. Aí eu vi que a minha calda estava boa, esperei mais uns 2 segundos e desliguei o fogo. Eu untei o fundo desta assadeira de alumínio com manteiga e eu vou agora banhar todos os meus morangos do amor na minha calda, que deu certo, graças a Deus. Depois que eu coloquei um pouco de água, o glucose e o vinagre e deixei ela cozinhar sem mexer, ela deu certo. Eu fiz o teste do vidro, como eu já falei para vocês aqui. Agora eu vou passar todos os morangos que eu tenho aqui pela calda e colocar aqui em cima desta assadeira com manteiga. Minha caldinha, na verdade, ficou perfeita, não ficou grudando. Depois eu coloquei os moranguinhos num plastiquinho aqui e elas não grudaram no plástico. Não sei como que eu fiz, mas eu consegui acertar esta calda, que eu acho que é a parte mais difícil aqui dos morangos do amor. Vou banhar todos nesta calda, vou tirar os palitos e mostro para vocês como ficaram os meus morangos do amor. Alguns ficaram mais perfeitos que os outros, mas todos ficaram bons, com a calda brilhante. Agora eu vou deixar eles esfriarem aqui, vou tirar da assadeira e tirar os palitos também. Infelizmente eu não guardei aquelas folhinhas verdes do morango, então vai ser assim mesmo, sem o palitinho e sem aquelas folhinhas verdes. Mas também eu não estou fazendo para vender, eu estou fazendo para ver se eu era capaz de fazer e também porque o meu filho queria experimentar e aqui em Portugal eu não encontrei em lugar nenhum para vender. Até os morangos nessa época do ano foram difíceis para eu encontrar. Mas eu encontrei. E aí, missão dada, missão cumprida. Os meus morangos do amor estão feitos. Resta saber se ficaram bons e vamos experimentar daqui um pouquinho. Deu certo. Certo, olha só. Ó. Bem durinha. A calda deu certo, que era o que eu mais temia. Vou tirar os palitos. Olha meus morangos do amor. Mas ficaram suculentos. Vou experimentar um aqui para vocês verem. Vou pegar este daqui. Vou dar uma mordida nesse daqui, ó, para vocês verem. Olha. É gostoso demais. É muito gostoso. Por isso que tá viralizado esse doce. Uma delícia. Pus 40 gramas de recheio. Gente, é uma delícia. É gostoso demais. Agora eu vou dar um pro meu filho provar, pro meu marido. Gostou, Pedro? Não tem nem palavras para descrever. Não? Não. Já chegou no morango? Uhum.
Minha calda ficou realmente boa. Eu coloquei eles nesse saquinho aqui, amarrei o que sobrou, eu guardei na geladeira. No outro dia eles comeram, aqui a minha família comeu. E este foi o meu vídeo de hoje deste doce que está viralizado no Brasil todo. Eu não sei quanto custa lá, mas eu ouvi dizer de gente que paga 20, 25 euros no moranguinho. E eu fiz, é um doce delicioso e tá aí o resultado para vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.